Meus amigos, estamos aqui na Bienal do Rio de 2017. Eu sou o Beto Estrada, estou aqui com... Vivi Lordelo dos Clubes. E com quem é você? Giovana. Giovana, tá curtindo a feira? Sim. Tá gostando da feira? Sim. O que você fez de bom na feira hoje? Passei um pouco e vi a Flávia Kalina. Viu quem? Flávia Kalina. Quem é essa? YouTuber. YouTuber? Sim. YouTuber Kids. YouTuber Kids? Essa é YouTuber Kids. E aí, qual livro que você vai ler? Tem um livro legal aqui na feira. Quem soltou o pum? Eu não. Se não foi você, quem foi? O moço de cabelo vermelho. O moço de cabelo vermelho? Atrás de você. Entendi. Olha só, Giovana. A gente está aqui hoje com uma autora. A Juliana já está sentada esperando para conversar. Que a gente está fazendo um monte de entrevista e bate-papo. Sim. Tá bom? Então fala assim, ó, para as pessoas acompanharem ali. Fala assim, vai Ju, é com você. Vai jogar com você. Viu? E aí, galera, boa tarde pessoal. Temos pessoas aqui ao vivo e pessoas aí online, ao vivo também, galera. A gente está aqui na nossa penúltima entrevista do último dia da Bienal do Rio 2017. Não, gente, mas é pra cima, vamos lá. Esse dia está sendo muito legal porque a gente está trazendo autores jovens, autores novos para vocês conhecerem, pessoas muito bacanas. A gente está aqui hoje com a Iris. Oi! Iris Figueiredo, com a sua equipe contratada. Mentira, elas são fãs de verdade, gente. É um pessoal bacana aqui. Poxa, gente. Pessoal, a Iris é uma jovem mesmo, autora, que eu conheço desde que estava terminando o segundo grau, olha, ensino médio. Faz muito tempo. E ela era leitora, e eu vi ela se tornando leitora assídua, ávida, lendo, sei lá, Percy Jackson. Primeiro Harry Potter, depois Sim. Percy Jackson, depois... Muita coisa. Eu enchi seu saco por causa de muitos livros. Não, mas assim, você era uma leitora, né? Aquela leitora ávida, aquela pessoa que realmente gostava e gosta muito de ler. E essa, bom, daí ela começou a fazer um blog, ela escreveu livro, ela se tornou editora de livros e hoje é uma escritora, já tem 3 livros publicados e edita livros, gente. Isso é muito legal. Sim, a minha vida é toda em volta dos livros. E foi meio por acaso, assim, porque o meu pai via eu ficar muito tempo na internet falando de livro. Então ele virou pra mim e falou assim, eu vou cortar sua internet se você não largar esse dia... Porque eu ficava o dia inteiro no Orkut, em fórum e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu vou cortar sua internet se você não parar de falar, de ficar o dia inteiro aí sentado no computador. E aí ele me deu uma condição, que se eu sentasse e escrevesse 1 hora sobre qualquer coisa que eu gostasse em algum lugar para treinar a minha escrita, porque eu queria fazer jornalismo, ele me deixava ficar 1 hora a mais na internet todo dia. E aí a única coisa que eu sabia falar era livro, porque eu ficava o dia inteiro falando de livro. Que coisa, né? E aí você, isso em 2009, né? 2009. E aí você criou o seu blog. Isso, eu criei o meu blog que ficou no ar até o ano passado. Foram quase 7. Eu não sou boa de matemática. 7 anos, estava dando cola ali. Isso. Foram 7 anos no ar, falando de livros, assim. E até hoje eu falo de livros no meu Twitter. Porque, e aí eu comecei a trabalhar com livros e escrevi meus livros. Eu sempre quis escrever. Pois é, você na escola queria fazer jornalismo, né? E queria se tornar escritora. E aí fez um clube de livros
da Jane Austen. A gente tinha um clube do livro. O primeiro livro que a gente leu foi o Orgulho e Preconceito da Jane Austen. E aí esse clube do livro acabou ficando bem conhecido. A gente leu vários clássicos e a gente escolheu os clássicos de acordo com o que estava, tipo, na moda. Por exemplo, a gente tem agora, tá todo mundo lendo livro de vampiro, vamos supor. Então, todo mundo foi lá e vai ler Drácula, entendeu? A gente ia logo na raiz dos livros que inspiraram aqueles autores que a gente gostava muito na época. Então era uma coisa bem legal e ele teve uma projeção bem grande, foi um projeto muito divertido de fazer. Que legal. E aí, bom, isso tudo paralelamente ao seu blog e tal, aí vestibular, e você, né, começou a estudar mesmo comunicação e tudo. E como é que você chegou ao Confissões? Confissões Online 1 e 2 foram lançados em 2013 e 2015. Né? Bom, o Confissões Online, ele é um livro que ele foi escrito depois do meu primeiro livro, que é um romance que está fora de catálogo agora, mas as pessoas gostavam muito da Mariana, que é a protagonista do Confissões Online, e ela é irmã da Melissa, que é a protagonista do meu primeiro livro que eu escrevi. E aí o pessoal ficou falando assim, Iris, escreve um livro para ela e tal. E eu tinha um outro livro na cabeça na época, que é um livro que eu vou lançar no ano que vem, e aí eu acabei falando assim, tá, já tá me pedindo, eu vou escrever. Só que eu não sabia muito bem o que eu ia escrever. Então eu tive uma ideia e eu comecei a trabalhar. Eu sabia quem era a personagem e eu queria descobrir como é que ela estava 2 anos depois do fim do outro livro. Certo. E aí eu trouxe para o livro algumas experiências do ensino médio, algumas coisas assim. E a partir disso eu fui construindo a Mari, que é uma menina que ela fica, de repente, ela começa a fazer... Todo mundo para de falar com ela na escola, por causa de uma fofoca que inventa sobre ela. E como ela está muito sozinha, ela começa a fazer vídeos para o YouTube. Então, vamos lá. Confissões Online é um livro que trata de bullying, né? Que trata de um assunto muito sério. Muito sério na juventude, muito sério na vida inteira, né? Assim, e você fala assim, que foi um pouco inspirado na sua experiência do ensino médio, na experiência que você viu das pessoas passando. Explica um pouquinho mais sobre isso, assim. É porque, assim, no meu ensino médio, no final do meu ensino médio, eu comecei a me sentir muito sozinha por causa de vários acontecimentos que tiveram na escola, porque briga daqui, briga dali, panelinha, grupos, e aí eu comecei a me sentir muito isolada. E aí eu queria um livro que mostrasse uma pessoa que tinha... que em um momento ela teve muitos amigos e de repente algo acontece que foge do controle dela e aí ela acaba perdendo isso e precisa reaprender a como conviver com as pessoas falando mal dela, com as pessoas dizendo coisas que ela não sabe, que não sabem sobre ela, tirando conclusões precipitadas sobre alguém. Eu acho que isso acontece com muita gente, que a gente às vezes odeia alguém porque alguém falou uma coisa e quando você vai ver, não é verdade, não tem nada a ver, ninguém nunca falou aquilo. E aí eu acabei pegando isso porque eu via isso acontecer demais e eu via os meus leitores conversando comigo sobre isso e eu falei, ok, eu vou pegar e eu vou trazer isso para Mari. Legal, legal. É importante falar sobre isso, gente, porque nesse momento, hoje em dia, o tempo inteiro, a gente tem situações em que as pessoas simplesmente julgam, né, as outras de maneira inadvertida e causam transtornos, né, causam traumas e realmente acabam trazendo para a vida das pessoas sem nenhuma causa, sem nenhum motivo real, uma certa... É mais do que uma certa tristeza, né? Pode causar porque de uma coisa que muito graves. Deixa muitas marcas nela, o que as pessoas fazem. As marcas. Porque ela começa a acreditar naquilo que falam sobre ela, porque ela fala, se todo mundo me odeia tanto, então tem alguma coisa certa aí no meio. E você acaba absorvendo aquilo e deixa aquilo te dominar e você acaba se tornando aquilo que você não quer ser. Exatamente, né? E você se torna uma pessoa reativa e não uma pessoa ativa dentro da sua vida, né? E essa é uma das formas de você cortar, acabar com o bullying de verdade, né? Você se tornar uma pessoa ativa na sua vida, em vez de ficar reagindo ao que os outros estão falando, né? E eu acho que, assim, quando a gente está no último ano da escola, quando a gente está no ensino médio, a gente acha que aquele mundo ali, ele vai ficar ser para sempre. Nossa. E aí a gente acaba tomando muito aquilo para dentro da gente, tipo, isso vai
acabou a minha vida aqui, não tem depois, só que existe um depois. E é isso até que eu falo no 2, que ela começa a descobrir que aquele mundinho que ela tava, as pessoas eram muito limitadas. Sim. E que a culpa não estava nela, a culpa estava no jeito que o mundo estava vendo ela. E ela tinha um horizonte enorme para explorar, pessoas melhores para conhecer e para ter por perto. Em geral é assim, né? A gente, tudo passa, né, gente? E a gente vai adiante, segue adiante. E é isso que vale. né? Eu acho que tipo, é um dos meus objetivos com as histórias que eu escrevo é sempre mostrar que as coisas ruins são passageiras. Que a gente vai ter um momento ruim aqui, e aí ele vai embora, e aí depois você vai ver outra coisa que você não vai se sentir bem, mas depois você vai conseguir passar por aquilo. E é sempre você ter em mente que o que acontece hoje é uma coisa que vai marcar a sua vida, mas que depende de como você reage a isso. Exatamente, você escolhe, né? Na verdade é uma escolha. A partir do momento que você escolhe, você decide o que você faz com as coisas que fazem com você, com o jeito que você reage ao mundo, você acaba tendo alguma mudança, assim, para você sempre ter a consciência de que aquelas coisas podem passar e que você é capaz de superá-las, que você é capaz de passar por elas. Com certeza. Muito legal, os livros são muito bacanas. Muito obrigada. E essas pessoas do livro voltam no terceiro? Conta pra gente. Então, no ano que vem sai o meu próximo livro, que não é uma continuação direta desse aqui. Eu ia falar ele se chama alguma coisa, mas o livro não tem nome. Ainda não tem nome, mas ele já está escrito, está em processo de edição. Legal. Ele vai ser publicado pela editora seguinte, que é o Selo Jovem da Companhia das Letras, no primeiro semestre do ano que vem. Muito legal. Tem um personagem do Confissões Online 1, que ele entrou aqui exatamente porque eu queria escrever sobre ele já tinha essa ideia na minha cabeça. Era esse livro que você vai publicar o ano que vem que eu queria escrever há muito tempo. Olha, tá tudo certo, gente. No final a gente acerta. E aí eu consegui escrever, ele é uma história narrada pelo menino, que é o Bernardo, que é um personagem daqui, e a Cecília. Aham. E aí, enquanto a Cecília é uma menina que ela é gorda, a família dela é bem problemática, ela não tem uma condição financeira muito boa, e aí ela acaba saindo de casa depois de uma briga que ela tem com a mãe, e ela vai morar na casa da melhor amiga dela, e a melhor amiga dela é irmã desse menino, do Bernardo. E aí ela sempre foi apaixonada por ele, só que ele nunca soube disso, e só que sempre foi uma paixão meio platônica, sabe? Tipo, eu acho que ele é legal, bonito, bacana, não sei o quê. Intocável. E aí ela começa a descobrir que ele é uma pessoa real e ele começa a vê-la como alguém diferente da melhor amiga da irmã dele. E aí a história é muito sobre ela descobrindo quem ela é e o que ela sente, porque ela é uma personagem que ela passa por muitos problemas ao longo do livro e ela está tentando entender como ela pode lidar com aquilo e como ela pode sentir-se, continuar vivendo apesar das coisas e como superar isso. Muito legal, muito legal. Primeiro semestre do ano que vem. Primeiro semestre do ano que vem. E, bom, qual tem sido o retorno dos seus leitores em relação aos seus livros, assim? Eu amo tanto quando eu recebo mensagem dos leitores sobre os meus livros. Eu fico, tipo, toda emocionada. Porque primeiro você era um desses leitores. É porque eu era uma leitora muito assídua, né? Então, era eu que sentava do lado de um escritor e chorava. Ainda chora, fala. Ainda choro, fala sério. Gente, estou aqui para isso. E aí... E aí um dia eu lembro uma vez que eu fui num colégio e a menina, eu cheguei nessa escola e a menina, eu entrei na sala e a menina começou a chorar. E eu fiquei tipo, minha filha não chora? Aí a professora veio contar pra mim que ela era uma menina que ela não se relacionava com os outros na escola, que ela tinha muitos problemas dentro do colégio para interagir com as pessoas e tal, que ela tinha alguns problemas bem graves. E que quando aí o colégio adotou o livro, eles leram todo mundo junto, e ela ficou, tipo, apaixonada. Que legal. E no livro eu falo muito, a personagem acaba procurando um psicólogo, tem um pouco sobre isso, e ela foi pedir ajuda dentro da escola por isso. Que legal, então você meio que ajudou as e aí pessoas, e essa não foi a única história, essa é uma das que eu lembro mais, porque a menina chorou do meu lado e eu fiquei tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Mas eu acho isso muito legal, porque você vê que o seu livro está fazendo alguma diferença de verdade, sabe? Não é só uma história que você colocou no mundo. Que bacana, Liz. Pessoal,
A Iris, bom, nosso tempo acabou. A Iris, Eu falo demais. imagina, é bom quando o autor fala, porque ele conta a história dele melhor do que ninguém, gente. Ai, obrigada. Então a Iris vai ficar aqui hoje na Bienal. Sim, e eu estou por aí. sempre- Meus livros estão aí também, vendendo. Sempre online. Sempre na internet. Tudo Iris Figueiredo junto, minhas redes sociais. Show, legal. Então é super fácil de achar. Ano que vem tem livro novo Sim. e a gente termina aqui até mais tarde, às 18 horas, na nossa última entrevista. Até mais. Até mais.